Okay. Thank you, everyone, for being here tonight. It's my pleasure to introduce our speaker for the evening. As some of you were on with us in January when we had Fernanda and Mary Lena from Communicare in São Paulo, Brazil, who came and spoke to us. They were speech therapists. And we're lucky today to have Luisa Amaroli. She's an occupational therapist and is going to give us some tips on working with our children and their activities of daily living. Então, boa noite, gente. Obrigada por vocês virem. Hoje a gente tem uma palestrante, a Luisa. Luisa, como é que eu falo o seu sobrenome? Armaroli. Como? Armaroli. Armaroli. Sou Luisa Armaroli. Ela é do Communicare, para quem atende as nossas reuniões regularmente. Em janeiro, a Fernanda e a Mary vieram, e elas são speech therapists, né? São fonoaudiólogas, e hoje a gente tem a Luisa, que ela é terapeuta ocupacional, que ela vai conversar e dar umas dicas para a gente usar no dia a dia, quando lidando com as nossas crianças. And now we'll turn it over to you, Luisa. Então, Luisa, você decide como você quer que a gente pergunte, você fala o jeito que você quiser e nós seguimos o que você preferir. Tá bom. Então, eu queria muito agradecer por estar aqui, é um prazer estar com vocês. Eu espero muito que eu possa ajudar e compartilhar um pouquinho sobre o que vocês têm dúvida. Eu tentei preparar uma apresentação sucinta, sem muita informação, porque eu sei que é cansativo. Então, se tiver algo que não esteja, fiquem super à vontade para perguntar o que vocês tiverem de dúvida. E eu estou super à disposição, tá bom? Se tiver em algum momento algum barulho de neném, é porque a minha filha meu marido está botando ela para dormir, e pode ser que em algum momento atrapalhe um pouquinho, mas eu estou super à disposição para o que vocês precisem. Obrigada. Sobre as perguntas, vocês podem fazer como for melhor para vocês. Então, se vocês quiserem levantar a mãozinha para eu responder na hora, se quiser mandar no chat, como vocês preferirem, pode fazer, porque às vezes deixar para o final, pode ser que alguém esqueça a pergunta. Então, podem ir perguntando e eu vou respondendo, tá bom? Sobre as atividades de vida diária. Então, fiquem à vontade para perguntar. Eu não entendi muito bem se todos falam português. Todo mundo. Tá bom. Então, o que precisarem, podem perguntar a qualquer hora, tá? Então, eu sou terapeuta ocupacional. Eu trabalho bastante com crianças com TEA, a maioria do meu público são crianças com TEA, mas eu também atendo algumas crianças com síndrome de Down, com paralisia cerebral, então eu vou falar mais focado no TEA, que eu acho que é o que a maioria de vocês gostaria, né? Mas se tiver, todos são autistas, tem algum que não seja? Normalmente sim, porque nós temos algumas mães que têm os dois, né? Mas normalmente autismo é um dos, se não o diagnóstico mais forte nas crianças e das mães que estão presentes aqui. Tá bom, tudo bem. Então, eu trabalho bastante com desenvolvimento infantil, intervenção precoce, e integração sensorial também. Então, tem algumas coisas que se esbarram, porque tudo tem uma ligação. Então, tem coisas que vão um pouco para a questão do processamento sensorial, e aí eu vou falando mais para frente, tá? Se a gente for pensar o que é uma VD, a VD são atividades de vida diária, né? Atividades básicas de vida diária. E as atividades básicas de vida diária, elas são ligadas ao autocuidado, que é o se alimentar, o tomar banho, o vestir a roupa, o despir a roupa, escovar os dentes, ir ao banheiro,
tudo, pentear o cabelo, tudo isso está ligado a atividades de autocuidado. E a gente tem essas atividades de autocuidado a todo momento, todos os dias, né, na nossa vida. Eu até coloquei umas imagens para ilustrar. Então, a gente vivencia as ABVDs a todo momento, tá? Se a gente for pensar em... Espera só um minutinho. Você está mudando os seus... Tô... Não está mudando nada. Deixa eu ver aqui. Uma mãe aqui falou que você apertar a tecla F5. O F5 para mim... Aqui, agora foi. Agora pulou para o 4. Então, peraí. Aí, 1. Aí você já falou esse para o 2, que não mudou. Vai para o 2, por favor. Peraí, deixa eu... Deixa eu só pegar o mouse, então, porque o touchpad desativou. Não tá, né? Não, mudou para o 4, aí agora foi de volta para o 1. Se você clicar com o seu mouse no slide número 2, não muda? Clica no slide número 2, no seu cantinho, aí. Vai assim, vai clicando manualmente. Tá bom. Assim muda para vocês, né? Muda. Então, tá bom. Então, se a gente pensar nas ABVDs, são as atividades de autocuidado. Aí eu até coloquei umas imagens para ilustrar um pouquinho isso, que é o vestir, o despir, escovar os dentes, comer. Se a gente for pensar nas atividades de vida diária, se a gente pensar que para a criança ter independência nessas atividades, o importante é a gente possibilitar que essa criança tenha independência. Por quê? Porque muitas vezes acaba que na correria do dia a dia, por a gente achar que é difícil para os nossos filhos, acaba que a gente faz um pouco por eles. E como as crianças elas adquirem com a prática no dia a dia, se a gente acaba não deixando que ela faça tantas vezes, acaba que ela não aprende, porque muitas vezes ela vai aprender por repetição. Então, eu coloquei aqui o próximo. Às vezes, a gente está fazendo alguma coisa e o nosso filho vem para querer fazer também, e a gente fala, não, deixa que eu faço, isso é coisa de adulto. E aí, se a gente mudar um pouco o direcionamento que a gente dá, e a gente mostra como fazer, a gente possibilita que os nossos filhos participem de uma forma que eles não vão se colocar em risco, porque nem todas as atividades são tão fáceis da gente pegar ajuda, da gente aceitar ajuda. Então, por exemplo, nessa imagem, a moça está tirando as louças e a criança está querendo ajudar. E aí, no caso, a gente pode, então, dar para ela algo que não coloque ela em risco. Se for o prato, talvez o prato é de louça, o prato é pesado, pode cair, pode quebrar, e aí pode ser que ela se machuque. Mas se a gente der para ela, por exemplo, um copo que não seja de vidro, ou os talheres para ela levar, alguma coisa assim, a gente possibilita que ela ajude e que ela participe, só que de uma forma que a gente direciona um pouco mais. Então, às vezes, tem a nossa correria do dia a dia e é mais fácil que a gente acabe fazendo tudo porque vai acontecer mais rápido. Mas tentar, nos momentos que a gente não está tão ocupado e não está correndo tanto, possibilitar que os nossos filhos ajudem, porque é através dessa ajuda e dessa participação no dia a dia que ele também vai aprendendo e vai sendo legal, porque para a gente é como uma atividade, mas para eles é como uma brincadeira. Então, se a gente direciona os nossos filhos de uma forma
como uma brincadeira e de um jeito legal, que faça sentido para ela, a gente consegue ir dando independência para ela no dia a dia de um jeito que é legal. Então, a criança ter independência depende também da gente possibilitar que ela tenha independência. Então, às vezes, em alguns momentos que a gente acaba pegando as tarefas mais para a gente, até mesmo no vestir a roupa, no despir, no comer, porque a gente, às vezes, dá a comida para que a criança coma toda a comida, talvez deixar para o finzinho, ou para o início, que ela está com mais fome, que ela coma sozinha e as próximas garfadas a gente dê, ou no banho a gente deixe que ela faça uma parte e ela e depois a gente vai continuando, mas conforme a gente for possibilitando que ela participe, isso ela vai ganhando mais independência. Então, o possibilitar que ela participe dessas atividades é importante. E aí o importante é como a gente possibilita isso. Porque se a gente coloca de um jeito legal, para a criança tudo é brincadeira. E aí vai sendo cada vez mais possível que ela tenha autonomia. Para a gente conseguir um melhor desempenho nas atividades de vida diária, no banho, na alimentação, no escovar os dentes, em todas essas atividades, 3 coisas são muito importantes. Que a gente proporcione oportunidades. Então, quanto mais oportunidades ela tiver de fazer essas atividades, mais vezes ela vai fazer. E como ela aprende essas atividades por repetição, garante que ela tenha um melhor desempenho. O treino, então a gente fazer várias vezes com ela. Então, quando a gente vai fazer com ela um treino, conforme a gente vai trabalhando com ela de um jeito que ela vai entendendo que ela está entendendo o que a gente está mostrando para ela e que faz sentido para ela, que ela esteja motivada, que seja legal. Então a gente vai fazendo muito como brincadeira. Então essas 3 coisas são importantes: oportunidades, treinos e motivação. Então, quando eu vou fazer treino de AVD com as crianças, eu trabalho muito com a motivação delas. Então, eu trabalho muito com brincadeira. Então, por exemplo, eu quero fazer com que a criança coloque a roupa. Mas no início, eu vou brincar com ela com os movimentos que ela vai ter de colocar a roupa. Então, por exemplo, eu vou brincar com ela de bambolê. Então, eu não sei se aí tem bambolê. Tem? Tem. Então, por exemplo, eu pego o bambolê e vou brincar de jogar o bambolê e ela entrar no bambolê. Então, é um movimento parecido com o colocar a blusa. Então, eu vou brincar muito com ela de bambolê, de coisas que tenham movimentos que são os mesmos das etapas das atividades de vida diária. Então, eu vou pegar bambolê e vou brincar com ela dela entrar no bambolê. E aí eu vou fazendo essas atividades com ela. E aí ela vai tendo motivação. E aí, quando eu for brincando com ela, eu vou dando mais oportunidades para ela vivenciar isso e eu vou treinando para que seja divertido. Então, a gente fazer com que a criança esteja motivada já é metade do caminho, porque ela vai estar querendo participar. E a gente sabe que quando a criança não quer, é muito mais difícil dela aprender, né? Então, quando ela quer, ela aprende de uma forma muito melhor. Então, por exemplo, aqui na imagem, eu coloquei um menininho brincando de escovar o dente do ursinho. Então, ele vai estar segurando a escova de dente da forma adequada, ele vai estar brincando de fazer o movimento da escovação de dente, mas ele vai estar mas vai ser como uma brincadeira e não numa hora que ele não está querendo, que ele está chateado e que ele queria estar brincando com o brinquedo que ele gosta e não que ele queria estar ali escovando o dente. Então eu vou tentando trazer essas atividades de uma forma bem como uma brincadeira mesmo, para que porque precisa ter um esforço também, né?
Então, se a gente pensar que para ela tirar e colocar roupa, para ela ir até o banheiro, para ela se alimentar, ela precisa parar de brincar, ela precisa parar de brincar no celular, ela precisa parar de fazer as coisas. Para fazer essas atividades, para ela é uma coisa ruim, porque ela vai estar pensando, poxa, estava brincando, estava legal, me tiraram da minha brincadeira para vir aqui brincar de tirar e colocar essa blusa várias vezes. Então, isso não vai fazer tanto sentido para ela, porque para ela estava muito mais legal brincar com a brincadeira que ela estava brincando. Então, quando a gente possibilita que seja legal e que tenha motivação para os nossos filhos, ele vai estar ali fazendo, gostando. Então, quando eu pego um bambolê e brinco com ele de jogar o bambolê na cabeça e a gente vai sair correndo, alguma coisa assim, é muito mais fácil dele, quando for brincar quando a gente for mesmo colocar a blusa, ele vai pensar, poxa, tá bom, e a gente vai brincar como se fosse um bambolê. E ele vai falar, caramba, eu vou colocar a blusa e é legal. Então, se eu faço com ele de um jeito que é como uma obrigação, você vai colocar a blusa, tirar e botar da cabeça 5 vezes. Ele não vai estar motivado, não faz sentido para ele estar ali. Então, eu vou bem como uma brincadeira mesmo, para ele ter bastante motivação, tá? Que é bem importante. Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar de escovar o dente, eu quebro essas atividades de escovar o dente em etapas. E aí eu pego um papel que é meio plastificado, e aí e tem uma figura de um menino. E aí eu faço rabiscos no dente do menino, e aí ele vai escovar o dente do menino para limpar com a escova de dente o rabisco. Eu vou aproximando essas atividades das crianças de um jeito que é legal, como uma brincadeira, para quando ele for fazer, ele remeter a essa brincadeira, ser legal, e ele já ter compreendido as etapas dessas atividades e conseguir dar conta. Por quê? Porque, por exemplo, quando a gente vai escovar o dente, a gente tem várias etapas no escovar o dente. O escovar o dente é só o final. Mas antes, o que a gente precisa fazer? A gente precisa segurar a escova de dente, abrir a pasta de dente, colocar na escova, abrir a torneira, molhar a escova de dente, levar até a boca, fazer todos os movimentos. Depois, molhar a escova de dente, pegar água, bochechar. A criança tem várias etapas. Então, eu vou tentando destrinchar essas etapas e fazer de uma forma que seja que ele aprenda, porque eu não sei se isso acontece com vocês, mas às vezes, quando a gente vai fazer alguma atividade com a criança, ela esquece etapas dessa atividade. E aí ela faz uma coisa, esquece de fazer outra, se perde, se frustra, não quer mais fazer aquilo. Então, quando eu vou trabalhando as etapas quebradinhas dessas atividades, fica mais fácil dele aprender essas etapas e dele lembrar do passo a passo quando a gente for brincar com ele, quando a gente for realmente trabalhar a escovação de dente, o colocar a roupa, o despir a roupa e tudo isso. Então, por exemplo, tem crianças que quando a gente vai trabalhar desfraude, que também faz parte das atividades de vida diária, a criança tem medo de sentar no vaso, a criança tem medo não gosta de ir até o banheiro. E aí eu começo com essas atividades como uma brincadeira. Então, na outra imagem, a gente brinca que a boneca vai fazer xixi, a gente vai levar a boneca até o banheiro, então a boneca senta no vaso. Eu vou fazendo de uma forma bem lúdica com as crianças para que ela goste daquilo, para que seja prazeroso, para que ela tenha motivação. Porque assim como o escovar os dentes, o banheiro, seria parar de fazer tudo o que ela está fazendo para ir até o banheiro. Então, a criança está ali brincando, ou está vendo televisão, ou está fazendo alguma coisa que é muito legal. E aí é a hora dela fazer cocô. E como a gente faz para fazer ela parar de brincar para ir fazer cocô? Porque para ela pensa assim, poxa, estou aqui brincando, estava super legal, eu tenho que parar de brincar do que eu estava fazendo para ir ali no banheiro, sentar num buraco e fazer cocô.
E aí eu vou aproximando essas atividades de um jeito bem prazeroso. Então, quando ela for no banheiro, ela vai lembrar que a gente levou a boneca, que a boneca sentou no banheiro, que foi legal, que a gente deu descarga, que quando a gente dá descarga, o cocô desce pela descarga, e é super legal ver o cocô descendo pela descarga. E aí eu vou trabalhando essas atividades de um jeito bem prazeroso com as crianças, para que ela esteja engajada e que faça sentido para ela fazer essas atividades. Porque na vida a gente tende a fazer coisas que façam sentido para a gente. Então, coisas que não façam nenhum sentido, ou a gente faz por obrigação, e a gente sabe que tem que fazer isso, mas crianças não têm tanto essa noção de obrigação quanto nós adultos, ou a gente faz porque faz sentido para a gente. Então, quanto mais a gente vai aproximando dessas atividades de um jeito bem prazeroso, a gente possibilita que essas atividades façam sentido para as crianças. Aí eu coloquei uns outros exemplos. Então, eu vou brincar de pentear o cabelo com um paciente. E para ele é difícil pentear o cabelo, prender o cabelo, lavar o cabelo. Então, a gente pega uma boneca, a gente vai lavar o cabelo da boneca, pentear o cabelo, fazer um penteado. A gente vai brincar de escovar o dente. Então, a gente tem vários brinquedos de dentinho, de fazer dente de massinha, de escovar o dente. E tem uma escova. A Play-Doh tem vários brinquedos desse. Então, a gente vai brincar de cortar o cabelo. Tudo isso de um jeito bem legal, assim. Então, quando a gente aproxima essas atividades de vida diária da criança de um jeito que é prazeroso, a gente consegue um resultado muito mais efetivo. Então, trazer essas atividades para a criança através do brincar é uma forma da gente caminhar muito mais, tá? Pensando de um jeito assim, um pouco mais teórico, para a gente conseguir alcançar essas atividades de vida diária, a gente precisa ter alguns pré-requisitos, né? Então, a gente precisa que a criança tenha uma boa coordenação motora global. Então, o que é coordenação motora global? É equilíbrio, é andar, correr, pular, agachar. Então, a gente precisa que a criança tenha essas habilidades, para que ela tenha noção do corpo dela no espaço, para que ela tenha. É importante que ela tenha coordenação motora fina. Então, o que é a coordenação motora fina? É que ela consiga fazer movimentos mais refinados, estou procurando a câmera, que ela consiga fazer movimentos mais refinados com mãos e dedos. Então, esses movimentos de coordenação motora fina são de mãos e dedos, para que ela tenha mais consciência corporal, que ela siga comandos, que ela imite. Tudo isso é importante. Que ela tenha um processamento sensorial adequado. Tudo isso é importante. E o que a criança ainda não tem, a gente precisa ir adequando assim, dificuldades que são mais presentes para ela. Então, se a criança ainda tem um pouco de dificuldade em equilíbrio e a gente precisa trabalhar com ela, colocar a bermuda. A gente pode sentar com ela num banquinho que seja mais baixo, aí ela coloca uma perna de cada vez na bermuda. Então, a gente habilidades que nossos filhos tenham um pouco mais de dificuldade, a gente pode ir adequando. Mas a gente precisa também pensar se a criança está preparada para que a gente comece a trabalhar com essas atividades para ela. Porque se a gente também começa a tentar colocar a blusa, por exemplo, que é uma atividade mais complexa, e ela ainda não tem tantos pré-requisitos para isso, a gente frustra muito ela. E aí, quando ela estaria pronta, ela já viveu tantas experiências negativas de tentar colocar a blusa e não conseguir porque é difícil, porque ela tenta e a blusa prende na cabeça, ela se embola, não sabe muito bem ainda o buraco de colocar a mão, e aí vai sendo muito custoso para ela. O momento que ela estaria pronta
e daria conta de fazer isso, ela já tem uma memória ruim dessa atividade. Então, a gente prestar atenção também em quando ela está pronta para começar é importante, porque eu converso muito com os pais na clínica, né? Às vezes a gente quer muito que nosso filho desfraude, por exemplo, mas ele ainda não está bem no momento do desfraude. E aí, talvez, se a gente focar bastante para que ela fique pronta para o desfraude, a gente consegue caminhar muito mais rápido para que ela desfraude do que a gente começar o desfraude antes dela estar pronta e ela demorar muito mais para desfraudar. E aí o desfraude começa a ser custoso para ela. Ela começa a não gostar de sentar no vaso, ela começa a ficar irritada. Então, existem adequações que a gente pode fazer para facilitar essas atividades, mas a gente entender quando é o momento da gente começar também é importante, porque às vezes a gente tenta correr quando a gente ainda nem está andando muito bem, né? Então, às vezes, a gente segurar um pouquinho mais para começar no momento que nosso filho esteja um pouco mais preparado, a gente tem uma resposta muito melhor. Eu coloquei alguns exemplos de algumas atividades e eu coloquei etapas para a gente entender assim como uma atividade que a gente acha que é super simples, na verdade é complexa, né? Tem muitas etapas envolvidas. Então, por exemplo, na alimentação, quando a gente vai fazer o uso da colher, a gente precisa pegar a colher, levar a colher até o alimento no prato, colocar o alimento na colher, depois equilibrar esse alimento na colher e levar até a boca. Depois tirar o alimento com a boca da colher e depois colocar a colher de volta no prato. Então, se a gente for parar para pensar que o uso da colher para comer parece simples, se a gente for esmiuçar essa atividade, ela é complexa. Então, às vezes, a gente precisa brincar com a criança de massinha e a gente vai pegar um monte de coisa com a massinha para que ela consiga ter uma coordenação motora melhor e depois, quando ela tiver mais pronta, a gente conseguir realmente fazer com esse alimento. Porque às vezes a massinha ela é muito mais prazerosa para a criança de brincar do que a criança tá ali sentada na mesa com fome e tudo mais. E aí existe a frustração dela estar ali com fome, querendo pegar o alimento, pega o arroz cai, pega de novo, e aí tem uma hora que a criança se irrita. E aí ela começa a não querer mais comer sozinha. Ela começa a querer pegar com a mãozinha, ela começa a pedir para a gente dar para ela, ou ela simplesmente desiste e não quer comer. Então, a gente entender também que, às vezes, uma atividade que parece ser simples, existe uma complexidade, é importante, porque, às vezes, a gente entender que ela consegue pegar a colher, consegue pegar o alimento, colocar a comida na colher, mas ela tem dificuldade de levar a colher até a boca, porque cai toda a comida que está na colher. Então, a gente conseguir entender, por exemplo, que nessa etapa ela tem dificuldade, a gente consegue trabalhar essa etapa com ela como uma brincadeira. E aí ela consegue desenvolver muito melhor. Então, a gente conseguir esmiuçar um pouco mais as atividades, porque o uso da colher já é o final, já é o objetivo final. Mas e todas as etapas anteriores, né? Como estão essas etapas anteriores? Então, a gente entender que, às vezes, pode ter uma etapa que esteja difícil para ele, e a gente trabalhar essa etapa como uma brincadeira, às vezes é só isso que está faltando e a gente está ali a maior tempão trabalhando com ela e a gente pensa, poxa, ela não quer comer sozinha, mas às vezes ela só tem dificuldade.
e aí essa dificuldade para ela gera uma frustração, e aí ela acaba desistindo de comer. Então, eu coloquei algumas, alguns exemplos, assim, de atividades para a gente pensar em etapas. Eu tentei colocar, assim, principais, porque são muitas coisas, né? Então, por exemplo, o uso do copo. O que que a gente precisa fazer para levar o copo até a boca? Para a gente parece que é simples, pegar o copo e levar até a boca. Mas, na verdade, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar o copo de uma maneira adequada. Então, por exemplo, se eu pego o copo muito para cá, pode ser que o meu dedo fique na minha frente na hora de eu beber e me atrapalhe. Talvez se eu pegar muito para baixo, é mais difícil de equilibrar o copo. Então, eu entender a forma correta de pegar o copo, levar o copo até a boca, manter o copo na boca enquanto eu estou bebendo líquido, depois colocar o copo em cima da mesa. Isso tudo requer habilidades. E assim, um copo de vidro é mais pesado, então a criança precisa ter um pouco mais de força para conseguir segurar esse copo. Se a criança for usar um copo descartável ou um copo de plástico que é mole, se ela apertar muito, o copo dobra e aí derruba todo o líquido. Então, se a gente pensar que numa atividade que parece ser simples, existem várias etapas, quando a gente começa a entender essas etapas e ver o que está difícil para os nossos filhos, fica mais fácil da gente conseguir ajudar eles, porque o nosso objetivo é ajudar eles, é conseguir que eles tenham o máximo de independência possível, né? Então, às vezes, a gente precisa trabalhar, brincar de bola com a criança para que ela faça um uso do copo mais adequado, porque a gente vai trabalhar a força que ela segura a bola, a força que ela joga a bola. E aí ela vai começar a ter mais noção de força para conseguir segurar o copo. Então, quando a gente consegue entender essas atividades e esmiuçar um pouco mais quais são as etapas que a criança tem dificuldade, é mais fácil da gente conseguir ajudar ela e fazer com que ela vá tendo mais independência. Lavar as mãos parece que é uma coisa super simples, né? Mas para lavar as mãos, o que a gente precisa? A gente precisa abrir a torneira, molhar a mão, pegar o sabonete, passar o sabonete, depois guardar o sabonete, ou se for um sabonete líquido, apertar o sabonete, apertar o suficiente, porque às vezes a gente vai apertar muitas vezes e pegar muito sabão, e aí quando a gente pega muito sabão, a gente precisa ficar mais tempo com a mão ali embaixo da torneira para sair todo o sabão. Esfregar uma mão na outra, depois enxaguar as mãos e depois fechar a torneira. Ou se é aquela torneira automática, na maioria das vezes, a gente aperta e quando a água para de sair, a gente tem sabão na mão, né? Então a gente precisa entender que a nossa mão ainda está com sabão e apertar de novo até a nossa mão ficar toda sem sabão. Então, atividades que podem parecer simples, na verdade, são complexas, exigem muitas etapas, né? Então, às vezes, se o nosso filho tem uma dificuldade de perceber que a mão está suja, é mais difícil dele conseguir lavar a mão, porque ele sempre vai ficar com um resquício de sabão na mão, porque ele não conseguiu perceber que a mão dele ainda está suja de sabão. Então, existem habilidades que são importantes para que nossos filhos consigam atingir o resultado final, que é lavar a mão, que é escovar o dente, que é fazer o uso da colher, do garfo, mas a gente entender as etapas dessas atividades também são importantes para a gente conseguir ver em que etapa essa criança está com dificuldade, com alguma dificuldade, e conseguir focar nessa etapa e caminhar em todas as outras. Usar o banheiro. Na clínica, uma das demandas que a gente mais tem, assim, que a gente vê de mais dificuldade, é a questão do desfraude. Para vocês, isso também é uma dificuldade grande, assim, o desfraude?
Ou isso para vocês é tranquilo? Como é que tá para vocês? Eu sei que tem algumas mães. Oi, Márcia, muito bom, Cláudia. Ah, vamos rever. Olha só, eu sei que a Marcy Mary tem um filho que ela está tentando, eu não sei mais. A Alessandra sempre teve problema de desfraude, mas eu acredito que os da Alessandra já estão potty trained, acredito, não tenho certeza. Eu sei que o da Marcy Mary não está. Então, como é que é para você, Marcy Mary? Ela está perguntando. Boa noite primeiro, né? Boa noite. Eu levo ele até o banheiro, aí quando eu sento ele, que a gente já tentou no periquinho, ele não gosta. Aí eu levei ele até o vaso, coloquei aquele, Redutor? isso, eu coloquei, e aí quando eu coloco e sento ele, ele não faz. Aí eu fico com ele lá um tempo, aí quando eu venho para a sala, aí ele faz na fralda. Tá. E ele se incomoda quando a fralda tá suja? Não, ainda não. Ele não se incomoda e não avisa pra gente que tá sujo ainda. Ele não é verbal Tá. ainda. Ele tem Mais três, pra frente? ele tem 3 anos. E Tá. aí ele não se incomoda assim, ele ainda não mostra nenhum gesto que ele tá de cocô. Tá. Por exemplo, quando a fralda dele tá de cocô, ele tenta tirar a fralda, ele demonstra que tá incomodado de algum jeito? Não, ele fez isso uma vez, mas já tem um tempo. Ele tirou a fralda e eu não sei o que aconteceu, né? Ele tirou a fralda e fez cocô na sala, no chão da sala. Mas foi uma vez só, nunca mais. Tá. A gente não brigou e nem nada, mas ele fez só uma vez que eu até imaginei que ele ia começar a sair da fralda, né? Que ele ia começar a não precisar da fralda mais. Mas ele fez isso só uma vez. Tá bom. E é isso, assim, quando a gente fala em desfraude, a gente precisa entender várias coisas, várias etapas, né, para a criança ir até o banheiro. Então, uma das primeiras é perceber que ele quer que ele quer usar o banheiro. Então, perceber que ele está com vontade de fazer xixi, ou perceber que ele está com vontade de fazer cocô, ele se incomodar com a fralda suja também é importante. Por quê? Porque quando ele está na sua casa, brincando de alguma coisa, e ele precisa ir até o banheiro, não faz muito sentido para a criança ir até o banheiro se ele não se incomoda com a fralda suja. Então, quando ele fica incomodado com a fralda suja, ele pensa: eu prefiro ir até o banheiro para não ficar com a fralda suja do que continuar brincando. Porque, assim, a criança sempre vai preferir brincar. E aí existe uma balança. Conforme outras coisas vão pesando nessa balança, pode ser que ele prefira abrir mão do brincar, porque a fralda suja incomoda tanto ele que ele prefira ir se trocar, ou fazer o xixi, o cocô no banheiro. Então, existem etapas no banheiro que são importantes para a gente conseguir caminhar. Então, por exemplo, a gente fazer o desfraude sem ele se incomodar acaba sendo mais demorado, porque a gente precisa ir ensinando para ele o porquê de ir ao banheiro, né? Quando ele se incomoda, de cara ele já vai logo percebendo que conforme ele vai ao banheiro fazer xixi, ele não fica com a fralda suja, entende? Então, às vezes, quando a gente espera um pouquinho mais para começar o desfraude, mas no momento certo, a gente caminha muito mais rápido do que a gente começar o desfraude agora e ficar um tempo maior no desfraude, entende? Então, às vezes, quando a gente espera um pouquinho mais para ele ter mais consciência do corpinho dele, entender quando ele está com vontade de fazer cocô, quando a fralda está suja, incomoda muito ele,
às vezes a gente caminha mais, né? Então, quando a gente vai usar o banheiro, a gente precisa... É complexo usar o banheiro, né? É muita coisa. Então, é custoso usar o banheiro. Então, por exemplo, a gente precisa entender que a gente está com vontade de fazer xixi ou cocô. A gente precisa parar de brincar e ir até o banheiro. Ou parar de comer e ir até o banheiro. A gente precisa levantar a tampa do vaso, abaixar a roupa, ficar sentado ou de pé para fazer xixi, para fazer o xixi ou o cocô. A gente depois precisa se limpar, levantar do vaso, colocar a roupa de volta, dar descarga. Então, ir ao banheiro é custoso, né? Exige um nível de dificuldade, tem um nível de dificuldade, né? Exige percepção do corpo, exige concentração, exige bastante coisa, né? Exige ficar parado, exige muita coisa. Então, Luísa, tem 3 pessoas. Acho que é mais um comentário, e 2 mães com a mão levantada, provavelmente sobre o mesmo assunto. A mãe que, desculpa te cortar, a mãe que imagina. a Yane colocou aqui que ela tem um filho de 7 anos que usa fralda para dormir. Às vezes ele tem acidente. Ela comentou que nesse sábado ele teve acidente na cuequinha 2 vezes, mas quando ela pergunta para ele, pergunta o xixi e cocô e aonde, ele responde que ele não quer ir para o vaso, e de um dia para cá ele diz, no vaso não, mamãe. E quando faz no vaso, me chama para limpar. Então, com fé em Deus, que logo que ele tenha mais esses escapes. Então, ela comentou, é mais um comentário, não é uma pergunta, mas ela está falando que acontece isso com o filho dela. Aí tem a Alessandra, que está com a mão levantada, e tem a Gisele. Eu posso pedir para a Alessandra falar? Claro. Então, a primeira é a Alessandra, eu já fiz o comentário da Yane, aí a Alessandra, depois a Gisele. Então, Alessandra, pode falar, Alessandra, por favor. Luísa, você falou muito sobre a estratégia, né, da criança que respondeu para essa outra maneira, assim, né? E o meu filho, ele tem 11 anos hoje, ele tem síndrome de Down e autismo. Ele é treinado já nas flautas para o xixi, mas para o cocô ainda não. Então, a dificuldade minha com ele é exatamente, acho que muitas mães aqui, é fazer a criança entender. A minha pergunta é: vocês querem? Existe alguma possibilidade, alguma técnica para nós, mães, estimular a nossa criança a entender essa necessidade fisiológica? Porque a criança precisa entender que ela se incomodar, né? Com fralda suja, fralda molhada. Mas isso é de cada um tem que sentir isso. Qual é a dica que você pode dar para a gente estimular? Porque no meu caso, meu filho, só falta isso. Porque ele já faz todos os treinamentos certinho, ele desce as flaudas, ele faz tudo. Mas o número 2, ele só faz na flauda, e mesmo se ele fizer na flauda, ele vai deixar o dia inteiro, ele fica o dia inteiro sem pedir para trocar. Então, isso está dificultando a ele a sair da flauda número 2, tanto em casa quanto na escola. Ele não se incomoda. Ele não se incomoda quando tem cocô na fralda, né? Então, o menino dela, porque o som dela está meio abafadinho, você entendeu tudo? Entendi. Então, você quer falar? Você quer ouvir a outra e você responde 2 em 1, ou você quer responder para a Alessandra, depois a Gisele? Eu tenho medo de esquecer alguma coisa, então eu vou responder Pra ela e Alessandra. depois... Pode ser? Lógico. O xixi, o seu filho faz já direitinho no vaso, né? O xixi, ele não tem escape. O que ele tem, o escape é do cocô, né? Que ele só faz o cocô na fralda. O xixi já foi, né? Então, eu estou perguntando isso por quê? Porque a gente precisa entender antes se tem uma questão fisiológica de controle de esfíncter. Se ele tem o controle do xixi e do cocô. Então, isso é uma coisa para a gente pensar. Mas eu acredito que ele tem o controle do esfíncter, porque ele já faz o xixi no vaso e tudo mais. Eu acho que é realmente só essa percepção do cocô.
muitas vezes, a criança não tem a percepção do corpo dela, ela ainda não tem uma consciência corporal muito boa. Então, eu não sei se acontece isso com... Qual é o nome do seu filho? Jordan, Jordan? Yeah. Por exemplo, eu não sei se o Jordan, ele tem... se ele percebe o corpinho dele. Então, por exemplo, quando vocês vão no parque e ele se suja no parquinho de areia, de terra, de grama, ele se incomoda? Ou, por exemplo, quando ele está comendo e a boquinha dele está suja ou caiu um pouco de comida na roupa, na mão, alguma coisa assim. Eu não sei se ele se incomoda. Ele se incomoda? muito pouco. Ele percebe? Muito pouco. Ele não percebe, mas ele se incomoda muito pouco. Seria, então, uma questão sensorial? Pode ser. O importante nesse momento é fazer com que ele perceba o corpo dele, porque ali o bumbum, o quadril, a perna, faz parte do corpo, né? Então, ele perceber essas partes também tem uma relação direta com ele perceber o braço, o rosto, a barriga, o pé, a perna, a mão. Então, conforme ele começa a perceber o corpo dele, essas partes, isso vai se generalizando e ele vai começando a perceber também outras partes. Então, você começar a proporcionar mais consciência corporal para ele é importante para ele começar a perceber o cocô. Então, o que a gente faz muito assim para trabalhar isso? Eu brinco de, sabe, spray de água? Sim. Então, quando tá calor, a gente brinca de se molhar. Então, eu vou molhando alguns pedaços específicos, porque eu quero que ele perceba que aquele pedaço está molhado. Então, por exemplo, eu vou molhar aqui o braço, porque eu quero que ele perceba que o braço está molhado. Eu vou molhar um pedaço na meia, porque eu quero que ele perceba que ele está molhado. A gente vai trabalhar com espuma. Existem espumas que são comestíveis, né? Tipo, pode ser chantilly, a gente pode brincar com chantilly com ele, para o rosto, por exemplo. A gente pode sujar o nariz, pode sujar o queixo, para ele perceber que ali tá sujo de chantilly. A gente pode brincar com tinta, e aí pintar ele de alguns pedaços e ele limpar. E eu vou fazendo isso de uma forma bem como uma brincadeira mesmo. Eu brinco muito com adesivo. Então, colar adesivo, brincar com ele de colar adesivo. Então, eu colo o adesivo em mim, ele cola o adesivo nele. Ou eu simplesmente vou colando um monte de adesivo de personagem que ele goste, para que ele perceba que tem adesivo colado no corpo. Então, eu vou trabalhando muito com o corpo, para que ele vá tendo mais percepção do corpo. E aí, como uma consequência, ele começa também a ter mais percepção da fralda, né? Do cocô e tudo mais. Então, ir trabalhando a questão de consciência corporal, dele entender o corpo é bem importante. Então, eu vou trabalhando isso. Pode sim ter uma questão tátil envolvida, uma questão sensorial, né? Então, pode ser que ele tenha uma busca tátil muito grande. Então, ele precisa de muito estímulo tátil para ter alguma resposta. Então, quando a gente fala em questão sensorial, a criança ela pode ser hiperresponsiva ou ela pode ser hiporresponsiva. Então, pode ser que ele seja hiporresponsivo tátil. E eu tô te falando assim, como uma possibilidade, tá? Porque isso é muito complexo para gente, para eu falar que ele é ou não, porque tem muitas coisas envolvidas. Mas, por exemplo, pode ser que ele precise de muito estímulo tátil para ter alguma resposta. Então, pode ser que ele precise que a sensação do cocô para ele, do cocô tá ali, ele nem consegue perceber, porque ainda não é o estímulo tátil que o corpo dele consegue processar, entende? Então,
pode ser isso. E aí a gente trabalha mais na direção do processamento sensorial. Mas eu começaria trabalhando com ele com a questão de consciência corporal mesmo. Brincar com muito adesivo, muita tinta, muita espuma. Então, precisa esperar momentos que seja calor, né? Que não é sempre, para a gente ir trabalhando isso, ou com tinta, que não tem muito a questão do se molhar, né? Mas eu trabalharia muito com percepção do corpo, né? Com slime, brincar bastante com slime, com massinha. Então, eu iria muito nesse caminho com ele, para ele perceber o corpinho dele. Obrigada. E a gente tem a Gisele, e aí depois tem mais uma mãe no chat, tudo voltado para o cocô. Tá bom. Monte de pergunta de cocô. Isso Então, aí. Gisele, você então. O cocô é seu. Então, deixa eu explicar. O Lucas também vai fazer 7 anos agora em abril, né? Ele tem autismo moderado para severo, eu penso. Eles nunca me deram o grau, então eu não sei, né, o grau de autismo dele. Mas eu, como mãe, penso que é de moderado para severo, né? Ele é não verbal. E o xixi a gente tenta já há 4 anos desfraldar e ele não se importa. Ele simplesmente faz xixi e ele não controla. Tipo assim, eu vou fazer xixi a cada meia hora. Não tem problema. Eu vou fazer xixi a cada meia hora. Ele simplesmente vai soltando aos pouquinhos o xixi, sabe? Então, o tempo todo, a BCBA dele fica assim, desesperada, porque ela tenta a cada 10 minutos. Aí, beleza, aí 10 minutos ele respeita e não faz xixi. Aí ela tenta a cada 15, aí ele já faz xixi. Aí, outro momento, ele já fica 40 minutos, 1 hora sem fazer xixi na fralda. E se ela for tentar em 40 minutos, 1 hora de novo, já não dá certo de novo. Então, ele não tem uma periodicidade que a terapeuta consiga trabalhar com ele. Essa é a primeira questão. E a segunda questão é o cocô. Ele já passou em várias fases. Então, por exemplo, ele já correu para o banheiro, sentou e fez cocô, que, nossa, gente, tipo, uau, né? Ele já se escondeu para fazer cocô e fica escondido e fica no cantinho fazendo cocô. Ele já pegou cocô e passou pelas paredes. Uhum. Então, assim, já fez cocô, já tirou a fralda e fez cocô no meio do quarto. Ele já correu para o banheiro, mas fez cocô em pé, de fralda. Então, assim, é muito difícil a gente desfraldar ele porque ele não tem uma constância. Ele não tem problema sensorial, como você viu, né? Ele pega o cocô, brinca com o cocô. Ele adora brincar com lama, com espuma de barbear, com adesivo, com tudo que você possa imaginar. Eu estava ouvindo você dando as dicas para ler aí. Ele, quanto ao xixi, eu acho que ele não se incomoda, ele não tem problema em ficar molhado. Mas o cocô, ele faz e ele fica meio assim, tipo, dá para você tirar isso de mim, por favor? Então, assim, ele tem noção disso, né? Ou então, muitas vezes, ele mesmo tira a fralda e sai correndo com a bunda cagada pela casa inteira. Então, assim, eu, de verdade, assim, eu já chorei, já tive crise de pânico por conta disso, porque uma vez eu tinha trocado a cama dele, toda linda, com edredom bonitinho, limpinho, cheirosinho, e ele simplesmente deita na cama, tira a fralda e faz cocô deitado na cama, né? Então, assim, não tem noção, eu penso, né? Não tem noção do que está acontecendo. Então, assim, me dá uma luz, pelo amor de Deus. Assim, ó. Só para te dizer, depois da Gisele tem mais 2, tá? Tudo provavelmente sobre cocô. Tá bom. E é isso, assim, a questão do desfraude, ela é uma questão que geralmente a gente vê muita dificuldade mesmo para o desfraude. Então, é o que eu mais estou acostumada, assim, a conversar com os pais.
porque a gente vê muitas dificuldades, é um assunto complexo, né? Então, perguntem o que vocês tiverem dúvida mesmo, eu tô aqui para isso. Tá. Então a Gisele, aí então depois tem mais 2 mães, tá bom? Tá bom. A questão do desfraude, a questão sensorial, desculpa, ela é bem complexa. Então, por exemplo, ele pegar o cocô e passar o cocô na parede, no quarto, na cama, pode também ser um problema sensorial. Pode ser que ele precise dessa questão de sentir o cocô para ter a sensação do cocô. Pode ser que ele fazer o cocô ainda não é a sensação suficiente para ele entender o cocô. Então, ele passar o cocô por outros lugares pode ser uma busca tátil mesmo e dele entender esse cocô. E aí a gente precisa compreender isso um pouco melhor. Então, por exemplo, o xixi. Se levar ele no banheiro a cada 10 minutos, vocês conseguem garantir que ele não vai ter escape. Mas se vocês levarem a cada 15, ele pode ser que tenha escape. E nem sempre ele faz xixi em 15 minutos. Pode ser que às vezes vocês levem ele a cada 1 hora e ainda assim a fralda dele está seca. Geralmente, conforme a criança vai entendendo mais esse xixi e esse cocô, isso vai ficando mais espaçado. Então, geralmente a criança começa a fazer xixi com um intervalo de 10, 15, 20 minutos, e depois esse intervalo vai aumentando. Então, depois ela começa com um intervalo de uns 30 minutos, depois de 1 hora, 2 horas, e assim por diante. Ela vai aumentando conforme ela vai tendo mais controle desse xixi. Então, lá dentro do nosso corpo, a gente tem a interocepção, que são as sensações internas do nosso corpo, que são essas sensações viscerais, assim, de fome, de cocô, de xixi. Então, isso é interocepção. É eu entender, eu compreender as sensações do meu corpo e o que elas são. Então, pode ser que ele ainda não tenha isso maduro, assim. Pode ser que ele ainda não tenha bem essa compreensão da vontade de fazer xixi, da vontade de fazer cocô, e ele ainda faça com um intervalo pequeno. É isso. Assim, aqui eu até um programa que ele participa, né, que é o Waiver, as mães vão saber do que eu tô falando, deram umas cuequinhas para ele, que cada cueca custa tipo $100 e poucos, porque é uma cueca que tem um sensor na cueca, que quando molha soa um alarme, tem um alarme que a gente usa, então quando molha, esse alarme soa. Mas, assim, a gente nem conseguiu evoluir a esse ponto, porque ele não consegue, ele não tem o entendimento. Então, a gente até chegou a pensar em colocar essa cueca com alarme, mas a gente ficou com medo que soa tipo um alarme de erro, né? Tipo assim, como se está errado aquilo, né? E aí a BCBA dele, né, que é a supervisora das terapeutas, ficou com medo disso causar pânico nele, e ele, tipo assim, começar a aprender o xixi. Isso, começar a segurar o xixi e não querer nem no vaso fazer o xixi, entendeu? E aí acabou que a gente não conseguiu evoluir, a gente fica nisso. Eles fazem na escola, eles levam ele no banheiro a cada 20, 30 minutos. Se a fralda está molhada, eles trocam. Se a fralda está seca, eles mantêm. Mas a gente não consegue colocar ele de cueca porque ele não tem uma periodicidade para usar o banheiro. Uhum. Assim, eu continuaria levando ele a cada 10, 15 minutos para garantir que ele não vai ter escape. Trabalharia muito essa questão de entender o corpo. Então, trabalhar com ele com movimentos assim, de correr, pular,
Ativa, ele já faz isso o dia todo. Mas assim, ó, ele faz esses, ele pode ter uma agitação motora, mas é só uma agitação motora. Eu faria isso, assim, como com uma função de mais direcionado, sabe? Então, eu brincaria muito com ele de brincar no pula-pula, de fazer coisas mais direcionadas de movimentos com o corpo, para ele ir tendo mais consciência do corpo dele. E tendo mais compreensão de sensações. Então, por exemplo, ele tem ele te dá sinais de quando ele está com fome, de quando ele está com frio, quando ele está com calor. Ele sabe se despir, né? Então, por exemplo, se ele tá com calor, ele mesmo vai lá e tira a blusa. Se ele tá, você estava falando para ler, se ele tá com a meia molhada, ele mesmo vai lá e tira a meia. Se a fralda dele tá muito cheia de xixi, ele arranca a roupa inteirinha, entendeu? Então, assim, ele dá sinais de que incomoda ele, né? Mas ele não tem ainda, assim, a consciência de que ele precisa ir até o banheiro, né? De que é o correto ele ir até o banheiro. Se ele está com fome, ele vem até o gabinete da cozinha e pega o que ele tem que pegar. Hoje foi até muito engraçado, porque assim, ele pega os containers dele e tenta servir. E hoje ele virou a lata inteira de batata palha dentro do container dele. Eu imagino que ele tentou servir só um pouco, mas ele não tem esse controle, né, para servir só um pouco. Então, assim, ele tem feito evoluções, tem aproximadamente 2 meses que a gente começou com a Ritalina para ele, de 5 miligramas. Até então, a gente nunca tinha dado medicação para ele, né? A gente deu a Guanfacine, mas aí no Brasil não é utilizado, mas foi terrível. Eu tenho um bebê de 7 meses, ele agrediu a bebezinha com 15 dias de vida, ele partiu para cima dela, foi horrível a situação. Então, assim... ele agora que ele está tomando Ritalina, ele está uma criança mais calma, ele tá assim, ele não perdeu a essência dele. Ele pula, corre, grita, balança, vai no pula-pula o dia inteiro, assim, ele não cansa nunca. Mas, assim, ele não tá mais agressivo, né, como era antes, ele não tá mais uma criança impossível, chorona, reclamona, enfim. Mas eu não quero tomar o espaço de outras mães. Qualquer coisa, depois eu vou marcar uma consulta com você e a gente fala sobre isso no privado. Tá. Você já, quando ele vai no banheiro e ele ele faz xixi, vocês comemoram, vocês mostram para ele, assim, que ele fez correto e tudo a mais? gente faz tudo, a gente dá high five, fala good job, parabéns, você fez certo, não sei o quê. Mas simplesmente 5 minutos depois ele faz xixi na cueca. Tipo assim, não tem noção corporal assim disso, de que não é higiênico em nenhum momento. Mas enfim, eu agradeço de coração. Eu não quero tomar o espaço de outras mães. Eu acho que depois você vai deixar seu contato e a gente tenta conversar para tentar ver alguma forma da gente tentar trabalhar essa parte sensorial com ele. Tá bom. Mas obrigada pela sua pergunta. Olha só, a Thalita falou sobre, mais uma dica, ela está no chat, depois tem uma mãe que tá o número 105236 que vai falar, mas a Thalita só perguntou se você tem alguma dica, de uma forma mais assim, geral, para aqueles que conseguem ir no banheiro, fazer o cocôzinho, dica de como que você estimula eles a se limparem. Eu trabalho muito com a brincadeira. Então, eu vou começando brincando com bexiga. Então, eu pego 2 bexigas, encho, amarro uma na outra e elas ficam presinhas assim. Aí fica parecendo um bumbum. E aí eu brinco de passar tinta nas bexigas e aí a gente vai brincando de limpar a bexiga com papel higiênico como se fosse um bumbum. Então, no início eu começo aproximando ele do movimento de limpar o bumbum, de
de passar o papel e ter uma coisa ali molhada e tudo mais. Eu faço até assim, com uma tinta marrom, para a gente ir brincando. E aí depois eu vou brincando de prender essa bexiga num banco. Eu coloco a criança num banco, numa cadeira, e aí eu prendo essa bexiga atrás e a criança limpa as bexigas estando presa atrás da bexiga. Então é uma dica assim, de uma forma da gente trabalhar o limpar o bumbum. Existem várias formas, mas essa é uma forma que eu acho que tem resultados legais, assim. Ah, legal. Então, se encher duas bexigas, ficar parecendo um bumbum, limpa no meio. Essa é uma boa. Agora tem uma mãe mais. Você quer falar? 105236 está o nome aqui. Mas pode falar. Sou eu, é a Ângela. Oi, Ângela. Vem você. Bem também, então. Eu ainda não consegui ainda o diagnóstico do meu filho, gente, que luta nesse lugar. Mas, então, eu queria falar, o meu filho, ele não é hiper, ele é hipossensível, né? E em relação ao cocô que vocês estão falando, gente, eu tô com uma luta, porque até então, ele tem 4 anos, ele começou a fazer barreirinha, ele pegava as coisas na hora que ia fazer. Aí todo mundo me falando assim, olha, tá preparando para usar o banheiro, né? Aí ele fazia a barreirinha dele, ficava lá, tal, só que ele tem medo do vaso, ele tem muito medo. E aí ele não gosta de trocar fralda, ele não gosta. Agora, gente, ele está segurando, ele começa, ele faz a barreira dele e fica lá dentro assim, torcendo as pernas assim para não fazer. E até então estava fazendo assim, de pouquinho em pouquinho toda hora, haja fralda. O xixi também ele só faz na fralda. E aí ele torcendo a perna, só que minha preocupação tá que agora ele está conseguindo segurar. De tanto ele ficar se torcendo para não fazer, ele fazia de pouquinho em pouquinho, era não sei quantas fraldas por dia, ele agora já até passou dias sem fazer, de tanto que quando ele chega a ficar vermelho, ele vai se torcendo assim ó, no canto, porque ele não gosta de trocar fralda. E se ele fizer, é uma luta trocar fralda com ele. Ele tem que usar moeda de troca, alguma coisa. Eu, assim, eu estou preocupada porque ele está conseguindo segurar agora. Tem alguma coisa assim que alguém possa me ajudar em relação a isso? Não sei. Ele sempre está fazendo na fralda. Sim. Ou ele tá segurando, em algum momento ele é colocado no vaso. Não, ele tem medo do vaso. Tá, e ele sempre tá fazendo na fralda e na fralda ele tá segurando. Sim, ele segura, ele começa, ele segura, ele enrola as pernas uma na outra assim, chega, fica vermelho. Ele faz a barreirinha dele, né? Que ele pega o que tiver. Esses dias minha cozinha, ele pegou lixeira, ele puxou, ele conseguiu puxar a mesa, ele fez uma barreira para ele assim. Aí ele começa a torcer a perna assim, torcendo, torcendo, e chega, fica vermelho. E agora ele está conseguindo segurar. E assim, eu não Você sei se sabe, é uma... você sabe me dizer se ele é ressecado? Não, não é. Tá. Não, pra gente entender, se, por exemplo, se quando o cocô sai, talvez dói, talvez machuca, e se talvez não pode Não, eu ser já isso. pensei nisso, ele não é, ele sempre, sabe, ele sempre teve facilidade, eu não sei o porquê de não querer trocar a fralda. Ele é uma criança que ele não liga, se tiver com a mão suja ele não liga, ele não liga. Ele é hipossensível, ele tem necessidade de sensações, então eu não sei qual é a ligação dele de querer ficar com a fralda, mas ao mesmo tempo também eu não sei por que que agora ele fica segurando para não fazer. É porque assim, ó, a criança ela pode ser hiporresponsiva para um sentido e pode ser hiper para outro. Então, Aham. por exemplo, ele pode ser hiporresponsivo para o tato, então ele pode precisar de muito estímulo tátil e ele busca e ele gosta de se sujar e tudo mais. Mas ele, por exemplo, pode ser hiperresponsivo de propriocepção ou de vestibular. Então, por exemplo, pode ser que o sentar no vaso, que é alto, dá para ele um medo de estar no alto do vaso. Pode ser, talvez, que a sensação do cocô saindo seja uma sensação que ele não consegue lidar. E aí, para ele, é muito. Então, pode ser que ele busque muito o estímulo tátil, mas pode ser que pouco estímulo de altura e tudo mais, ou da sensação do cocô saindo,
que é mais de propriocepção, pode ser que para ele seja muito. Então, pode ser que ele segure, porque a sensação para ele é ruim, entende? A sensação é demais para ele lidar. Entendi. Ele é mais agitado, ele é mais parado, como ele é, assim. Ele é muito agitado, muito. Ele não tem frio, ó, tá sem roupa. Ele consegue. Quando eu levo para a escola, ele coloca a roupa e vai, mas entrou dentro de casa, ele já tira. Ele não tem frio, ele não sente frio, ele não sente para dor também, ele não sente. Tem que doer muito para ele chorar. Ele busca a sensação, tem que ser a televisão e o tablet ligado, e ele gosta do volume. Só que eu consegui arrancar o botãozinho do negócio do tablet, ele não está conseguindo aumentar. Ele tem distúrbio de sono, tem distúrbio alimentar, é uma luta. Uhum. Entendi. E a altura? Ele lida bem com a altura? Sim, ele não tem medo, ele não tem medo. Ele tá Entendi. aqui, ele vai pular para lá na maior facilidade, assim, sem, ele pula assim, tem hora que ele pula assim que se a gente não segurar, ele se machuca. Entendi. Talvez assim, a sensação de sair, eu agora estou pensando nisso, a sensação do cocô sair, só pode. pode ser que a sensação de prender o cocô seja prazerosa para ele. Porque dá para ele uma sensação grande e ele gosta de ter sensação. Então, às vezes, a gente precisa regular essa questão tátil, proprioceptiva e vestibular dele para fazer com que ele lide melhor com as sensações e não busque tanto a sensação do prender o cocô. Pode ser. Entendi. Deve ser isso. É que essa questão sensorial, assim, é complexa. Envolve muitas coisas, assim. Mas eu acho que talvez a sensação de prender o cocô para ele é uma sensação... quando a gente prende o cocô, a gente tem uma sensação grande, né? A gente tem uma percepção do corpo grande, né? Quando a gente segura o cocô. A gente não pode ir no banheiro nesse momento e a gente precisa segurar. A gente tem muitas sensações enquanto a gente está segurando o cocô. Pode ser que essa sensação que ele tem quando ele segura o cocô é prazerosa para ele. E aí a gente precisa e pode ser que a gente precise ensinar para ele outras sensações do corpo que são prazerosas para ele conseguir entender que ele pode sentir prazer de outras formas com o corpo e não de ter muita sensação de segurando o cocô, entende? Entendi. E não deve ser nada fácil, né? É complexo, assim, mas a gente pode fazer estratégias ao longo do dia para ele ter mais input proprioceptivo. A gente pode... e a gente precisa... Essas estratégias são só para ele lidar melhor com essas sensações. Mas a gente precisa regular o processamento sensorial dele primeiro. Que, pelo que você me falou, tem muito essa questão de processamento sensorial, de querer ficar sem roupa, de se jogar, de som alto, é isso. Então, ele busca muito. Então, pode ser que a gente... Pode ser, não. Muito provavelmente, a gente vai precisar... É o tempo todo, tá vendo? É tudo assim, o tempo todo. Buscando. É isso. Então, regular primeiro esse processamento sensorial dele para fazer com que ele consiga estar regulado para fazer o cocô. Eu consigo, então, uma consulta com você, porque eu aqui eu tô em fila de espera, não tenho terapia, eu não tenho nada, só a escola dele. Ah, você tá sem terapia. Tô sem tudo. Eu descobri que a pediatra dele, um ano, me deixou na fila de espera, e quando eu fui ver, ele não estava na fila de espera, e eu estou em outros lugares. Na Mego, Márcia, você acredita que no dia da consulta, um dia antes, me ligaram falando que o plano dele não cobre? E nem pagando deixaram. Um dia antes me ligaram. Bom, as coisas aqui dentro, assim, é difícil até para a Luísa entender. Luísa, se você fizer consulta... Bom, se a Luísa for fazer consulta é pelo Zoom, né? Porque ela está lá no Brasil. Sim.
E se for o caso, se você quiser, você fala para a gente, você manda um e-mail para a gente naquele e-mail que você confirmou com a Pam e diz qual o número que você quer que ligue e tudo mais, e eu passo para as famílias, sim. Eu vou querer sim. Com relação um developmental pediatrician, que é o que seu filho precisa, que ele nem pode fazer uma avaliação neuropsicológica por causa da idade, tem que ser developmental, é tudo com relação ao seguro, o tipo de seguro que tenha. E alguns brasileiros têm algum tipo de seguro diferente de outros e tudo mais. O seguro limitado, só dá para ir no Boston Medical Center, que não está aceitando novos pacientes. No momento não está nem colocando o nome na lista. Mas isso é uma coisa que, se você quiser, Ângela, você me manda um e-mail e eu te falo, eu descobri um outro lugar que faz eu descobri um outro lugar que faz pagando, e eles têm um que eles chamam de flat fee, que é o Brenner Center. Eu posso passar para vocês. Eu vou te falar, eu vou falar com você, então, vou pedir o número dela e esse número, então. Eu passo, deixa eu colocar aqui. Então, é a Ângela e eu estou vendo a Dara aqui também. Então, Ângela e Dara, eu vou mandar para vocês um e-mail, e aí a gente conversa, ou eu ligo para vocês com relação à avaliação neuropsicológica, para que a Luísa possa continuar, então, com relação, para terminar, né, a apresentação dela, e tiver alguma dica a mais para a Ângela sobre o menino dela, que, pelo que eu vejo, seu filho, Ângela, tem várias outras necessidades que, acredito eu também, que para a Luísa falar alguma coisa com mais certeza, ela teria que fazer algumas perguntas específicas e uma avaliação mais específica, certo, Luísa? Então, se você quiser falar alguma coisa para a Ângela e continuar a sua aplicação, como você preferir. A sua aplicação não, a sua apresentação. É que, se a gente for parar para pensar, tudo está muito ligado. Então, como a criança lida com o cocô, tem uma relação direta de como ela lida com o corpo dela, né? Então, eu preciso entender bem mais a fundo como está tudo isso para conseguir fazer uma orientação mais adequada. Porque fazer uma orientação errada é sério para eu não piorar, entendeu? De eu não acabar fazendo uma orientação de como você pode fazer e depois você ter um resultado oposto. Então, eu preciso entender melhor para eu conseguir fazer uma orientação adequada e te ajudar e não te atrapalhar, entende? Então, realmente, entender mais a fundo sobre seu filho é importante. Não, eu vou pegar seu número depois, então, com a Márcia, tá bom? Obrigada de qualquer forma. Então tá, obrigada a vocês. Então você quer continuar, Luísa? Mais uma vez, a Luísa vai passar as informações dela, e se vocês estiverem interessados a ter uma consulta pelo Zoom, aí a gente passa todas as informações. A razão pelo qual a Luísa veio foi bondade da empresa dela e dela mesmo, não é para vender serviços, mas se a gente precisa, por que não, né? Sim. Então, Luísa, pode continuar, por favor. Tá bom. Então, de vestuário, por exemplo, despira a bermuda, tem várias etapas. Então, segurar a bermuda, abaixar a bermuda até o joelho, depois descer a bermuda até o tornozelo, tirar uma perna, depois tirar a outra. Então, entender o que, por exemplo, às vezes existe uma dificuldade no equilíbrio. Então, se a gente coloca nosso filho para sentar, para despira, tira do bumbum, abaixa até o joelho, depois senta para tirar, fica mais fácil, né? Então, a gente entender algumas dificuldades que fazem com que nossos filhos desenvolvam melhor nessas atividades são importantes. Então, às vezes, a gente conseguir destrinchar um pouco mais as atividades de vida diária é importante para a gente entender qual etapa que está atrapalhando
atrapalhando o nosso filho a caminhar nessas AVDs, tá? Quando a gente vai ensinar uma nova atividade para as crianças, a gente precisa pensar em desafio na medida certa. Vocês sabem o que é desafio na medida certa? É assim, eu preciso dar um desafio para a criança que ela dê conta. Se eu dou um desafio para a criança que é muito difícil, ela desmotiva porque é muito difícil e ela se frustra. Se eu dou um desafio que é muito fácil, ela também desmotiva porque é bobo e ela não quer. Então, quando eu vou ensinar uma nova atividade, eu preciso dar um desafio na medida certa. Então, é um desafio que não é nem muito fácil e nem muito difícil. É um desafio que a criança dá conta e que ela faz assim, sem se desmotivar e sem se frustrar. Porque quando as crianças frustram, a gente perde elas, né? A gente perde a motivação delas. Então, pensar no desafio da medida certa desafio na medida certa é importante. Então, a gente fazer nem muito fácil e nem muito difícil. Quebrar em etapas, que foi o que eu falei. Então, pensar numa VD nova. Então, a gente pensar em primeiro pegar o alimento com a colher. A gente vai só brincar de pegar com a colherzinha a massinha. E aí, depois, a gente vai fazer todas as etapas conforme ele vai passando das outras. Então, faz uma etapa, a criança dá conta. Aí, depois, eu faço uma nova etapa, deu conta. Aí, eu vou fazer aquelas 2 etapas de uma vez. Aí, eu vou somando etapas. E sempre usando, assim, o lúdico, que é o que motiva as crianças, né? Brincadeiras, ser prazeroso. Eu vi uma resposta no chat falando que nem sempre é fácil a gente usar brincadeira, porque nem sempre os nossos filhos querem brincar. Nem sempre o brincar faz sentido para eles. Às vezes eles não querem, não sabem brincar, não gostam de brincar. Mas a gente fazendo de um jeito prazeroso, a gente consegue mais. Então a gente vai fazer com uma música, fazendo som, a gente vai fazer tic, 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 tic. A gente vai fazendo barulhos para tornar prazeroso. Então, a gente fazer com que isso seja prazeroso para a criança é importante, porque a gente fazer na marra é muito mais difícil. Então, fazer de formas que seja legal para a criança. Então, a gente vai botar um vídeo para ajudar, a gente vai botar uma música, a gente vai fazer som, a gente vai fazer coceguinha, a gente vai nesse caminho para que seja prazeroso para os nossos filhos, tá? A gente também pode usar rotina visual com as crianças. Então, a gente pode colocar uma foto, um papel assim plastificado, alguma coisa no quarto, no banheiro, em ambientes que deem uma previsibilidade para as crianças das etapas. Então, por exemplo, para ir no banheiro, se eu coloco uma imagem dessa no banheiro, para a criança sempre ver, ela vai, só de ver essa foto, ela vai se lembrando que ela vai abaixar a roupa, que ela vai levantar a tampa do vaso, que ela vai ficar em pé para fazer o xixi, ou que ela vai sentar para fazer o xixi ou o cocô. E aí, a rotina visual é um aliado para a gente conseguir dar previsibilidade das etapas e que a criança saiba as próximas etapas que estão por vir e consiga executar essas etapas, tá? A gente pode fazer adaptações também, então a gente pode usar um redutor no vaso que tem uma escadinha para a criança ter acesso a esse vaso sem a gente precisar sentar ela ali no vaso. A gente pode usar um adaptador para abotoar o botão da calça, do casaco, do short. A gente pode colocar engrossador no talher para que a criança tenha mais firmeza para segurar o garfo ou a colher e conseguir melhor. Às vezes, se a criança tem medo de sentar no vaso, porque fica com o pé ali solto e às vezes dá uma instabilidade, o medo de cair, a gente pode colocar um apoio ali para a criança sentar e apoiar o pé e se sentir mais segura. Então, a gente também pode fazer adaptações nessas atividades para facilitar
e dá mais segurança para a criança. E conforme a criança vai se sentindo segura, vai vendo que vai conseguindo, ela vai ficando bem mais engajada e vai fazendo mais sentido, assim. Eu tenho um paciente que eu estou ensinando a amarrar o cadarço do tênis. E ele tem TOD, então, quando algo não sai muito do jeito dele, ele fica bravo. E aí, eu estou trabalhando com ele o amarrar o cadarço, e eu fui fazendo com ele aos poucos. Então, primeiro a gente dava aquele primeiro lacinho. Então, eu brinquei, fiz o primeiro lacinho. E aí, depois eu fui fazendo a orelhinha. Eu fui fazendo aos poucos com ele. E aí, quando ele se frustrava, ele falava, não, eu não quero, eu não gosto de você. Ele ficava bravo, assim. Aí ele ficava, eu não quero isso. E aí a gente ia fazer uma outra coisa, depois quando ele estava feliz de novo, a gente voltava, fazia mais uma vez, ia brincar de uma outra coisa, eu ia fazendo bem como uma brincadeira com ele. E aí, essa semana ele conseguiu amarrar o cadarço com muito pouca ajuda. E aí ele falou, isso é muito legal, eu quero de novo, eu quero de novo. E aí ele foi querendo fazer vezes seguidas, porque ele foi conseguindo e ele foi ficando tão engajado por ter conseguido, que ele foi querendo fazer mais vezes. Então, conforme a gente vai dando mais segurança para a criança e mostrando que ela consegue, ela vai querendo caminhar nas etapas. Eu achei que tinha uma pergunta, mas não. Tá bom? Se você, assim, a Pam estava dizendo que você tem falado por bastante tempo, a gente vê que você está meio rouca. Não, é porque assim, eu estou um pouquinho resfriada, mas está tudo bem. A gente não quer te, assim, atrapalhar, mas eu sei que tem a apresentação para terminar, e se alguém tiver mais alguma pergunta no final e você tiver tempo, né, para Não, responder, imagina. bem, senão a gente não quer abusar de você. Já estamos Não. abusando, né? Não demais. Imagina, é realmente um prazer, assim, estar com vocês. Eu estou um pouquinho rouca, porque esse final de semana eu fiquei um pouquinho resfriada, mas tá tudo bem, de verdade. Eu tô aqui com prazer e quero continuar. Obrigada. Aí eu coloquei um pouco sobre mitos do desfraude. A gente acabou falando bastante de desfraude, mas é uma coisa que eu vejo muito, assim, de escolas que falam, mas ele não é verbal, como é que a gente vai fazer o desfraude? E aí a gente conversa muito e faz muita orientação sobre isso, que além da fala, existem muitas outras formas de comunicação. Então, às vezes, você vê pela criança que ela está meio se espremendo, você consegue ver que é a hora dela fazer xixi, ela pegar você pela mão e te levar até algum lugar, é uma forma de comunicação. Ela se agachar para fazer cocô, é uma forma de mostrar que quer fazer cocô, que está fazendo cocô. Então, o que a gente mais vê são crianças não verbais que desfraudam sem dificuldade alguma. Então, muitas pessoas que dizem em alguns contextos que não falar é um impeditivo para desfraude é um mito total, tá? A gente vê também pessoas que falam que o pular é um pré-requisito para desfraude. Isso também é um mito, porque o desfraude tem uma relação com o corpo, ter uma relação com o corpo é importante para o desfraude, você compreender o corpo é importante. Então, o pular é você ter noção do seu corpo, é você ter consciência do seu corpo, mas o pulo não é o diferencial se vai desfraudar ou não. Então, eu coloquei um pouco isso sobre mitos do desfraude, que é uma coisa que a gente vê muito aqui no Brasil, não sei se aí também é assim. E é isso. Eu estou super à disposição para o que vocês quiserem tirar dúvidas, para alguma coisa que eu tenha passado e não falado para vocês. Então, fiquem à vontade para o que vocês quiserem perguntar, discordar, acrescentar, eu estou super à disposição. Então, gente, vou voltar, né, a falar. Algumas de vocês fizeram a pergunta. Aí tá o e-mail da Luísa,
Luísa Maroli@hotmail.com. Então, assim, por favor, se vocês, no caso da Ângela, se vocês tiverem interesse a conversar com ela e ver se tem alguma coisa que ela pode ajudar a contratar os serviços dela, nós não temos nenhuma oposição a isso. E aí é entre vocês e a Luísa. Mas aí tá, já que bom que ela já colocou, vocês sintam-se à vontade, não precisa nem passar por mim, vai direto para ela. E aí, se você quiser, Luísa, tirar a apresentação, que aí dá para ver todo mundo, porque já esse é um horário a gente chegou a 21 pessoas, mas vai chegando, isso é normal, vai chegando 8h30, que é 8h30 quando termina. Aí as pessoas vão saindo porque tem que colocar o filho para dormir, essas coisas. Alguém aqui que ficou, tem alguma pergunta para a Luísa? Acho que eles perguntaram na hora. Deixa eu chamar a Pam. Pam! Coming, yes. So we had about 21 people, and then this time at 8:30 is probably when people put their child to bed. So we have some mom left here. I think they asked the questions as Luísa were talking. Some moms were interested on talking to Luísa privately. Luísa put her email at the end. So what I said is, this is not the reason why we have Luísa here, but also we don't say no if moms are willing to consult with Luísa. We do not, there is no objection from our part, but then it's between them and Luísa. I already explained. Luísa put her number. I haven't asked, I don't know if you want to, if she wants to share the presentation. I don't know if she wants to, so we can share with the group. Yeah. Eu posso compartilhar. Então, se você compartilhar com a Pam, eu acho que a Pam criou um e-mail que eu estou lá nele. Tá bom. Aí, se você passar para a Pam, eu tenho um e-mail, um link com todas as... Nosso grupo deve ter umas 120 mães, mas nem todas as mães vêm em todas as reuniões. Nós temos sempre na base de 20, e quando chega 8h30, cai, e nem todo mundo pode ficar até o final. Também é muito comum não ter o rosto delas, porque enquanto elas trocam as crianças, elas ouvem, ok? Não é por descaso, não. Imagina, eu sei. Então, se você passar para Pam a apresentação, eu passo para todo mundo e eu reforço o seu e-mail também para quem tiver interesse, como acho que duas mães, a Gisele e eu acho que a Ângela, disseram que vão contatar você depois. Claro, tá bom. Eu passo sim. Okay, so couple, she will share with us